Olá, pessoal. Estamos aqui com mais um programa Kelly Lopes Convida. E hoje estou com uma convidada especial, Marina Araújo. Antes que eu comece essa entrevista, que vai ser muito legal, eu quero justificar que eu estou um pouquinho rouca, mas isso não vai atrapalhar a nossa entrevista, ok? Então, estamos aqui com a Marina de Araújo. Ela tem 29 anos. Hoje, ela é mediadora na Sejusc e ela tem uma história de superação. Como? Essa história de superação dela é que ela nasceu com deficiência visual total. Então, agora, nós vamos falar com a Marina e ela vai falar para a gente um pouco da vida dela. Olá, Marina, tudo bom? Prazer receber você aqui no nosso programa. Nos fala aí, fala para todo mundo que está nos assistindo um pouco da Marina. Primeiramente, gostaria de agradecer a Kelly pelo convite. Gostaria de agradecer a todos que estiverem assistindo. Com relação à minha deficiência, foi de nascença, nunca enxerguei. Muitas pessoas já me perguntaram se eu tenho noção de vulto, de luz, de cores. Não tenho essa noção. E foi um problema de retina. Meus pais, quando descobriram, quando sentiram que eu não reagia aos estímulos visuais, me levaram para fazer exames. Foi problema de retina. Infelizmente, até hoje, não tiveram diagnóstico que pudessem reverter essa situação. Mas, graças a Deus, eu consegui ter família e amigos que sempre me apoiaram bastante. Alguns protegendo mais, outros, às vezes, não sabendo lidar com algumas situações, mas todos sempre com muito amor e com muita boa vontade. Isso é muito importante e muito gratificante para mim. E eu fico muito feliz de estar participando desse programa aqui com vocês e farei o máximo para dar o meu melhor nessa entrevista. Ah, com certeza. Gente, a Marina, como eu já falei, né, ela é formada em Direito, né? E antes que venhamos a chegar até a formatura dela, nós vamos saber dela, Marina. Conta para a gente, até porque nós queremos fazer desse programa hoje, dessa entrevista, um alerta, né, para as dificuldades que pessoas com deficiências, não só visual, dentre outras, encontram na escola. Então, me diz como foi quando você foi inserida lá no mundo realmente real, que não tinha proteção da Marina em casa, e sim estava enfrentando todas as dificuldades que a deficiência visual pede, né? Certo. Com relação à escola, desde criança eu sempre estudei em escola particular, nunca tive problema com isso, não tenho preconceito com o público particular, mas minha família sempre teve condições de me botar na escola particular. Tiveram muitas coisas boas, mas tive um pouquinho de segregação. Algumas crianças não queriam brincar comigo, alguns professores não adaptavam as brincadeiras. Eu sinto que falta estímulo para as crianças da família e da própria escola. E os professores precisam de mais adaptação das escolas, para que eles saibam como lidar com a deficiência. Tem professores, tem crianças que já sabem ajudar, já sabem como fazer, mas tem outros que não sabem e não se dispõem a fazer. Eu tive muita dificuldade, algumas brincadeiras não eram adaptadas, às vezes eu fazia uma coisa enquanto outras crianças faziam outra que parecia ser bem mais divertida. Eu sentia muito essa dificuldade. Depois que eu fiquei mais velha, uma dificuldade grande também foi com relação à minha máquina, que eu uso a máquina Perkins. Lá no ensino médio, o pessoal veio reclamar. Professores não, mas alunos e pais de alunos vieram reclamar, coordenação, que queriam que eu não levasse mais minha máquina, levasse um gravador e que eu ficasse tirando cópia das coisas para copiar em casa. Mas não tem como, o gravador não substitui a máquina e eu não tenho como copiar tudo em casa, nem sempre tem alguém que possa me ajudar. Se eu estou no meu direito, eu tenho que exercer meu direito. Foi uma fase bem complicada, porque a coordenadora não me deu apoio, simplesmente não quis se indispor com outros pais e queria que eu fizesse isso, mas eu não fiz. Eu batalhei até o fim. Tive também dificuldade com as matérias exatas e as matérias de saúde, que tinha muito desenho, muito gráfico, muitas coisas visuais. Tinha professores que adaptavam, sim, mas tinha outros que não. Graças a Deus, como diria minha mãe, eu tenho sempre anjos que me ajudam. Tive amigas que ajudaram bastante, o pessoal da família, sempre que pode, sempre ajudou bastante. Meus pais, minha avó, sempre que puderam, sempre me ajudaram bastante. Algumas amigas ajudavam em horário contrário da aula, alguns professores também, em horário de intervalo, chegavam um pouco mais cedo, saíam um pouco mais tarde. Mas, infelizmente, nem todo mundo tem essa visão de ajudar. Então, eu tive muita dificuldade com relação a essas coisas. O que eu sinto é que as escolas, muitas vezes, não estão preparadas para receber a pessoa com deficiência. Dizem que estão, mas não estão de fato. E nem todo mundo se esforça para isso. Tem professores que não se esforçam, tem coordenação que, às vezes, não quer se indispor com outros alunos por conta disso. Tem alunos que, não sei se por influência da família
ou por eles mesmos. Às vezes também não querem se adaptar, não sentem que tem coisas que são direitos meus e que eu vou lutar até o fim. Infelizmente, eu sinto esse despreparo da sociedade com relação à deficiência. Gente, temos que provocar o poder público, temos que provocar as escolas particulares para isso. Isso é um relato de uma jovem de 29 anos, e ela enfrentou por toda essa dificuldade, e hoje nós encontramos essa mesma dificuldade, Marina. Nós sabemos que tem muitos obstáculos para o deficiente como um todo, e o visual, nós sabemos, né, Marina, que tem uma carência muito grande, né, do aparato para com vocês, né, com deficiência visual. Isso, porque tem que fazer adaptações, tem que entender que, às vezes, o mesmo ritmo do pessoal não é o mesmo ritmo meu. Eu tenho que copiar as coisas. Para eu copiar, alguém tem que ajudar, ou o professor, ou algum aluno, então fica um pouco mais devagar. Mas nem sempre as pessoas entendem que tem que ser adaptadas às coisas. Eu não quero direitos desiguais, eu não quero mais do que eu tenho direito. Eu quero exatamente o que eu tenho direito. Se eu tiver algum direito a mais por conta da deficiência, tudo bem, mas se não, eu quero direitos iguais, mas que sejam atendidos os direitos que eu tenho. Então, Marina, depois do teu relato dos obstáculos que você enfrentou, nos fala como foi que você decidiu fazer direito. Então, eu fui por eliminatória. Quando eu era criança, eu tinha uma história de dizer que eu queria ser todas as profissões do mundo, o que é humanamente impossível. Aos 12 anos, mais ou menos, eu queria ser professora. Mas eu percebi que eu não tenho tanta paciência como eu imaginava que eu teria. Não tenho muita paciência com alguns alunos, com algumas situações. Eu queria ser muito professora de português, porque eu gosto muito dessa matéria. Quando eu fiquei mais velha, eu comecei a realmente pensar com seriedade nisso. Pensei na psicologia, mas não faz muito meu perfil. Eu gosto muito de falar. Às vezes eu absorvo muito as emoções. Não faz muito meu perfil, embora eu goste de dar conselhos. Então, já no ensino médio, eu fui eliminando. Não gosto nem de saúde, nem de exatas. Então, fui para as humanas. E nas humanas fui eliminando a área de letras, fui eliminando a psicologia, que mescla saúdes com humanas, e cheguei no direito. Foi por eliminação. E não me arrependo, foi uma ótima escolha que eu fiz. Que maravilha. Olha só, esse programa, a Marina está trazendo muitas dicas. Ela está mostrando aí como é que a pessoa faz para ir eliminando as dúvidas, né? Exatamente. Porque todo mundo tem essa dúvida. Logo quer ser uma profissão, daqui a pouco outra. Então, fica a dica para ir eliminando assim, nas dificuldades que você encontra, nas exatas ou não, como você falou, não é? Então, agora, nos fala como é o seu papel. Então, antes de falar do meu papel, só salientar que tanto na faculdade como na pós-graduação, não tive dificuldades. Uma outra adaptação que foi necessária, mas não tive dificuldades, porque, ao contrário de situações que ocorreram no colégio, nessas situações não tive essa dificuldade, porque os órgãos me ajudaram bastante, as coordenadoras também, foram muito acessíveis. Então, foi ótimo. Com relação à minha profissão, atualmente ainda não tenho OAB, já tentei algumas vezes, não consegui, mas atualmente trabalho como mediadora no Sejusc, aqui de Maceió. As dificuldades que eu tenho é com relação ao sistema. O sistema não é acessível, então eu dependo sempre de alguém para estar fazendo as audiências comigo. Eu não tenho autonomia para fazer uma audiência sozinha. Eu faço cursos, me aperfeiçoo, mas não tenho autonomia. Já tive também alguns problemas no trabalho, que tem pessoas que às vezes não avisam as situações que vão ter. Às vezes preciso estar perguntando sempre se vai ter audiência, se não vai ter, tem gente que não avisa. Já teve uma situação tanto discriminatória que aconteceu porque botaram meu nome numa lista e não me avisaram, depois não botaram meu nome em nenhuma lista com relação aos horários. E eu fiquei querendo saber como é que ia ser, quiseram tomar medidas que não eram do meu perfil. Então, eu já tive muitas situações um tanto vexatórias no âmbito do trabalho. Mas o pior é essa questão do sistema não ser acessível, o sistema SAG não ser acessível. Eu sempre dependo de alguém para estar fazendo as audiências comigo. Eu tenho curso, eu tenho formação de mediação, mas eu não tenho autonomia para fazer audiência sozinha por conta de um sistema que não é acessível. Sempre preciso de alguém que vá digitar a ata para mim. E mesmo que a pessoa digite a ata, tem horas que eu não consigo ter plenitude para fazer a audiência, porque tem a questão do processo, tem a questão de coisas que eu não sei sobre o processo. Às vezes eu faço audiência, mas fico meio perdida em algumas coisas. Então, eu preciso de autonomia, preciso fazer audiência sozinha, preciso ter mais agilidade, preciso que as pessoas me direcionem para o que eu tenho que fazer. Eu preciso de acessibilidade. Infelizmente, o sistema não é acessível e muitas pessoas do ambiente de trabalho não estão preparadas para lidar com a minha deficiência. Então, mais uma vez, gente, é impossível eu não fazer essa observação e provocar, hoje provocando a área jurídica nessa questão, que a Marina ela é totalmente apta, né, mas está encontrando dificuldades no sistema.
Então, vamos lá, pessoal. Pessoal da Justiça, da Sejusc, e olhar mais para isso, porque a Marina, dentre outras pessoas com deficiência, são capazes e querem autonomia para mostrar a todo mundo que elas fazem, sim, o trabalho delas de forma perfeita, dentro do conhecimento que ela tem e como ela acabou de dizer aí. Me diz uma coisa, Marina, o que é que você pensa para o futuro? Então, já saciada dessas situações públicas, dessas situações vexatórias, está sempre dependendo, eu tenho muita vontade de ou tentar o OAB novamente e advogar, ou ir para a área privada, porque talvez eu tenha meu próprio escritório, tenha mais autonomia, consiga contratar uma pessoa que fique para mim, lendo para mim, fazendo as coisas para mim. Eu não tenho mais vontade de estar no poder público. Claro que eu vou ficar até o fim, porque eu tenho um contrato até o final do próximo ano, mais ou menos outubro, se não me falha a memória, mas eu quero ficar até o fim, né, no meu contrato e depois procurar outros áreas, já ir procurando antes de terminar o contrato. Mas eu tenho muita vontade mesmo de ir para a área privada. Eu estou até trabalhando com uma coisa que eu gosto, que é mediação na área de família. O problema é essa questão da acessibilidade. Teve um dia essa semana passada, inclusive, que tinham 20 audiências, 30 audiências, se não me falha a memória, e 3 mediadoras, sendo que eu estava na sala dividindo com uma. Ou seja, audiências atrasadas e eu não podia estar na minha sala porque não tinha quem digitasse para mim. As mediadoras fazendo o que podiam, eu ajudando a fazer a audiência, mas não tinha ninguém que digitasse a audiência, a pauta para mim, a ata da audiência. Então, eu poderia estar na minha sala, poderia estar auxiliando os outros mediadores, poderia estar fazendo mais coisas, no entanto, não estava por falta de pessoas para digitarem. Já pedi, inclusive, para botar um estagiário para mim. Disseram, a gente não pode. Mas o meu caso é um caso à parte. Então, se eu não tenho autonomia para mexer no sistema, tem que ter alguém que digite para mim nos momentos necessários. Ou seja, em todos os momentos. Porque se eu estou ali, se o poder público me contratou, se o tribunal me contratou, eu tenho que estar ali para fazer o meu papel. Não apenas para teoria, para passar em reportagens, para todo mundo dizer que contratou uma pessoa com deficiência, mas sim para atuar na prática. Que eu quero viver de atuação na minha profissão e no que eu fui contratada. Então, vamos lá, Marina, vamos provocar, sim, o poder público, a justiça e todos os órgãos competentes que possam melhorar essa situação. Agora, me diz assim, a Marina no lazer, o que é que ela gosta de fazer, o que é que ela gosta de comer? Para comer, eu gosto de quase tudo, sou muito boa de boca. Gosto principalmente da comida da minha avó, que está rindo ali. Da outra avó também, que não está por aqui, porque comida de vó é coisa boa. Gosto de comer em restaurante, gosto de passear e gosto de estar incluído em tudo. Se eu for para uma festa, gosto de dançar, gosto de estar ali no meio. Se eu for para uma viagem, gosto de participar de tudo. Eu não sou aquela pessoa que fico sentada só para... Ah, estou num canto, mas estou ali sentada. Eu não, gosto de estar no canto para me divertir, gosto de participar das atividades, gosto de sair com amigos, sair com família, de ir para os locais que eu escolho aí. Gosto de ouvir uma música, gosto de ler, gosto de assistir, gosto muito de mexer nas redes sociais. Hoje em dia eu tenho acesso à tecnologia, isso é muito importante para mim. E fala também assim, Marina, dá uma informação a quem está nos assistindo na questão assim, o que vem mudando, né, nessa tecnologia de maquinário para a pessoa com deficiência visual? Bem, quando eu era mais jovem, eu utilizava apenas o braille. Já hoje em dia eu uso muito pouco o braille e uso mais outros meios de comunicação, né? Celular, computador. Isso é muito importante, porque eu tenho acesso a aplicativos de banco, consigo pedir comida, pedir um carro, inclusive vim com o carro que eu pedi, minha avó veio me acompanhando, mas vim com o carro que eu pedi. Mexo nas redes sociais, consigo ler dinheiro, consigo ler livros. E hoje em dia eu sinto que a tecnologia vem para ficar, vem para ajudar. Inclusive, nessa pandemia, se não fosse acessibilidade, muita coisa eu não conseguiria fazer, porque muitas coisas foram online, muitos cursos foram online, audiências foram online. Então, eu sinto que, hoje em dia, a tendência é que a gente tenha cada vez mais acessibilidade na tecnologia, e que isso vem para ficar, e que as pessoas que não, porventura, um motivo ou outro, não tenham essa acessibilidade na tecnologia, que elas venham desenvolver isso, porque isso é muito importante. Mais uma dica aí, hein, pessoal? Hoje o programa está cheio de dicas. Tecnologia, sim, na vida de todo mundo. E na vida do deficiente visual, Nossa Senhora, pelo que você falou agora, é fundamental. Exatamente. Não é mesmo? Isso me auxilia bastante e eu tenho muita autonomia para fazer as coisas. E, Marina, me diz uma coisa também. Você é de Maceió? Você nasceu em Maceió? Isso, nasci em Maceió, sou daqui.
Sempre morei aqui. E seus pais, assim, desde cedo, voltando lá para a tua história da infância, eles sempre trataram você para você ter autonomia, né? Isso, eles sempre fizeram com que eu tivesse autonomia. Claro que em algumas situações é uma certa proteção, que eu sinto que é um certo cuidado, um certo amor, uma coisa importante, mas eles sempre, toda a minha família, cada um a seu modo, sempre fizeram por onde me deixar mais autônomo, mais independente. Claro que algumas coisas ainda preciso aprender, algumas coisas já aprendi, e algumas coisas vou evoluindo com o tempo. Pois é. Agora me diz também, você mora só ou mora com a família ainda? Então, eu moro com minha mãe, mas tem dias que ela está em casa, às vezes ela não está. Quando ela não está, eu fico só e me viro bem. Não sei ainda cozinhar, mas consigo pedir uma comida. Sempre tem minhas avós que estão levando alguma comida, se eu precisar, meu pai também. Mas eu me viro bem. Fico muito com minha mãe, mas tenho secretária. E quando não tem ninguém, eu me viro bem sozinha. Marina, fala agora para a gente, antes de eu pedir para você deixar uma mensagem, eu que deixo uma mensagem. Foi maravilhoso estar aqui com você. Você é um exemplo que nós não podemos desistir de nada. Nós temos, sim, capacidade de superar todos os obstáculos que vêm em nossas vidas. Muito prazer. Eu vou sair daqui com uma lição maravilhosa, vendo uma Marina que não se debruça com as dificuldades que ela enfrentou desde bebê. Então, deixa um recado para todo mundo que fica desesperado com alguma coisa, que nós temos a mania de nos desesperar com qualquer obstáculo. Mas você é um exemplo de superação, você é um exemplo de força, e o telespectador merece ouvir uma mensagem sua. Então, primeiramente, né, eu gostaria de agradecer a Kelly pelo convite, minha avó Helena que está me assistindo, que veio me acompanhando. E gostaria de dizer a todos que não desistam dos seus sonhos. Se tiverem um sonho, vão em frente. Se tiver uma dificuldade, vençam os obstáculos. Obstáculos vêm, tribulações vêm, mas deem sempre o seu melhor e nunca desistam dos seus sonhos, porque isso é muito importante. Isso é uma coisa essencial em nossas vidas. Então, gente, agradeço a você, Marina, pela presença. O programa Kelly Lopes está aberto. Se você quiser voltar ao programa para falar de alguma reivindicação que você queira, entendeu? Porque nós temos, sim, que gritar pelos nossos direitos. Então, o programa está aberto para você voltar nessa questão, para mostrar outros sonhos seus realizados. E eu agradeço a vocês, gente que estão nos assistindo, e obrigada pela audiência. E vem comigo até o próximo programa.